Hoje eu recebi dois e-mails, agora, antes de vir para cá. Então, um era assim, mas por que você acha que física quântica, era uma pergunta, é a solução para todos os mistérios do universo? Eu respondi, vá assistir a palestra, né? Porque eu acho que você está meio equivocada, né? Fazer uma pergunta dessa. Porque eu quando convidei para falar de física quântica, eu não falei que física quântica responde todos os mistérios do universo. Eu não entendi porque que a mulher está já questionando isso aí, né? E o outro e-mail que eu recebi hoje foi... Mas o que é que física quântica tem a ver com floral? Não, olha as perguntas, né, que as pessoas fazem, assim, ela tem que vir ver a palestra. Aí eu respondi também assim, minha querida, venha me assistir. Aí no fim, você conversa comigo sobre o seu questionamento, né? O que a física quântica tem a ver com floral. E agora, um pouquinho antes de subir a escada aí, o telefone, vou até desligar, né, o telefone. Fez aquele titi lá da mensagem, lá do e-mail. Aí era outro e-mail. Joel, você está inventando moda. Você está inventando moda, porque agora você quer associar os seus florais com a moda da física quântica. Eu falei, mas por que né? É moda. Então, é difícil, né? A gente já vem trabalhar com um monte de e-mail desse e ter que responder, né? Pelo menos alguma coisa eu respondo, ó. Esse último agora eu não soube muito o que responder, porque a pessoa já está, né, achando que eu estou inventando uma moda em cima de uma moda. Mas essa questão da física quântica, da física relativista, foi uma questão que virou pessoal. Por quê? Porque eu fui assistir eu fui convidado para um evento internacional e o evento era só de física quântica. E eu falei assim, mas eu faço floral, eu trabalho em laboratório, eu não entendo nada de física quântica. O cara falou, não, mas eu acho que o seu trabalho floral é um trabalho quântico. Aí eu falei, mas eu até entenderia que o meu floral, sob a sua ótica, é um floral quântico, se eu conhecesse um pouco da física quântica. Eu não conheço nada da física quântica, então eu não sei nem do que é que você está falando. Mas você está me convidando mesmo para esse evento? Ele falou, vão vir os 21 melhores palestrantes do mundo falar da física quântica. E você vai ser o 22º convidado e eu espero que você aceite. Foi muito obrigado. Eu vou, então, para o Congresso de Física Quântica falar de florais. É você que está pedindo. Eu vou. Ele falou, não, porque seu floral é quântico. Eu falei, tudo bem, mas eu não entendo nada do quântico. Como é que eu vou associar? A gente vai ter que associar. Porque o povo paga uma fortuna para ir num congresso de física quântica e tem escrito lá florais, eu preciso fazer um link. E foi aí que eu me interessei pelo assunto. E assim, até para tentar entender o que é que esse cara estava falando. Porque se ele está dizendo que não é ele que faz, que meu floral é quântico, e sou eu que faço, não estou entendendo o que ele está dizendo, então eu tinha que me esforçar para, não é, entender. E isso virou uma coisa assim que ficou na minha cabeça. Eu fui para o Recife, fiquei lá uma semana trancado dentro de um apartamento, na beira da praia, claro. Fiz um esforço, né, danado, ficar no apartamento. Família, todos, filho, babá, mulher.
e eu me preparando para a bendita da palestra de florais no Congresso de Física Quântica. E aí eu fui dar uma semana depois da palestra, depois de ter me preparado, né, do meu jeito. E aí eu fiquei satisfeitíssimo, porque até que enfim eu entendi o que era física quântica. Porque é uma coisa difícil de entender. Até porque os conceitos dela são muito modernos, assim, vamos dizer, coisa de doido. Não são conceitos assim que você possa dizer, isso é uma coisa até moderna ou muito moderna. Não. Tem hora que o conceito quântico é assim, ó, ou acredita ou não. Pronto. É radical, não tem como você interpretar de uma maneira razoável. Você tem que dizer, não, eu acredito nisso. Pronto. Não precisa provar para mim que isso existe. Isso é uma coisa que eu acredito. A física quântica é assim, a relativista não. Tudo que a relativista diz, ela te prova, ela te mostra, ela faz tudo, cálculo. E os cálculos dela dão certo quando ela faz por exemplo, uma fórmula de movimento retilíneo uniforme. Uma fórmula de movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Uma fórmula onde ela diz, olha, eu sei que uma coisa que eu jogar na parede, o que é que vai chegar na parede é aquela coisa que eu joguei. E dependendo da velocidade do atrito, delta sobre T, e aí vai. E aí ele te prova que aquilo é uma coisa real. O mundo da física moderna é o que nós podemos chamar de um mundo da realidade. Então, toda vez que eu estou pagando uma conta, eu digo, pronto, eu estou na física moderna, né? Porque quanto é a conta? É 4, eu vou dar 5, tem 1 de troco. É uma fórmula matemática. E as fórmulas matemáticas pertencem à física moderna. Aí quando eu vou lá para a fórmula da física quântica, é o momento do torpor. É o momento da loucura. É o momento que eu vou ficar chapado. Como ficava os caras que inventavam história que não tem fim. Como uma história pode não ter fim? Como é que você pode ler um livro que nunca acaba? Isso é a física quântica. E um livro que acaba tradicionalmente como The End é um físico que seja relativista do nosso tempo, da modernidade, dessa física que a gente aprende na escola. Quando o assunto é física quântica, a escola não deu muito a gente, não é? Não informou muito a gente. Eu tive que correr atrás do cabra para saber quem era este doido que inventou esses conceitos. E essa foi a minha primeira batalha. Foi ir atrás do homem. Encontrei ele, descobri que ele estava lá nos primórdios, né, do século passado. Uma cara muito simpática, né, que é o nosso Max Carl Ernst. Eu sou da Paraíba, eu não vou ler isso nunca. Mas Planck, pronto. O Planck do final ficou fácil. Max Planck. O cabra é lá faz o quê? 170 anos. E esse aqui ganhou o Nobel de Física. E ele dizem que é ele, né? Aí todos os fatos, mais alguns outros pensadores, porque o crédito não é só dele, mas ele tem um crédito maior, foi quem começou a questionar um monte de coisa da física tradicional. Então, a física tradicional dizia assim, ó, se eu jogar o microfone na parede, o que é que vai chegar na parede? O microfone. Aí esse cara aí disse, talvez não. Como assim, talvez não? Não. Talvez assim, ó, o corpo que você atira não seja aquele que chegue. Aí, o outro amigo dele, que era o tal do Einstein, falou, esse cara fumou alguma coisa. Não é possível que ele esteja são. Esse cara é doido. Esse cara se droga. Ele está fora de si. E os dois, já no começo, começaram a se não entender, começaram a se bicar. E ele, Einstein, né, nas suas observações, suas conclusões, começou a discutir bastante sobre
massa, velocidade, tempo, espaço, que a energia em si, que permeia tudo no universo, é igual a mc ao quadrado sobre tempo e espaço. Essa é a fórmula clássica. E dessa fórmula surgiram todas as variações que a gente conhece hoje, praticamente 90% dela, das nossas fórmulas clássicas da física moderna. E esse cara aí, a fórmula dele é uma fórmula que eu digo assim, é a que eu gosto mais. Porque a fórmula dele é uma coisa muito simples. Né? O Einstein é igual a mc ao quadrado sobre tempo e espaço. E a dele é igual a um quantum. Aí, ó, mc ao quadrado sobre tempo e espaço, e o outro dizer que é igual a um quantum. Aí foram perguntar, mas o que é um quantum? Ele disse, um quantum é uma quantidade. Ah, mas se é uma quantidade, a gente pode quantificar. Sim, pode quantificar. Mas não significa dizer que você possa pesar. Não, espera aí. Então tudo bem. Mas se eu não posso ter um volume, tem massa, tem peso. Não, você não pode pesar, nem você pode traçar um volume para isso. Como assim não pode? Não, porque este um quantum, esta quantidade, vem do meu pensamento paradoxal. Não significa dizer que tenha tamanho, volume, peso. Então, que quantidade é essa? É um quantum. Tá, mas um quantum é o quê? Que peso é esse? Não, não tem peso. Pode ser uma coisa que não pese. Então, o cara do energia igual a mc ao quadrado falou não, tudo no universo tem um peso. Ele falou, não necessariamente. O Einstein falou, nada é por acaso. Ele disse, epa, eu penso diferente de você. Eu acho que o acaso existe. Então, eles não se entendem até hoje. No plano espiritual, tiveram que separar os dois. Um ficou num canto, o outro ficou no outro. Porque eles literalmente não se entendem. Até hoje, você vê a comunidade científica literalmente dividida. Os físicos que não abrem mão do relativismo e ficam o tempo inteiro nos seus grandes laboratórios tentar provar que a relatividade é ela. Porque o nada é por acaso, é o que existe de real. Para cada ação existe uma reação. E este aqui dizendo não. Quem foi que disse a você que para cada reação existe uma reação? Pode ser que uma ação não seja precedida de uma reação. Mas o mundo é matéria, e ele disse, não, pode ser também a antimatéria. Não, mas o próton é positivo. Ele disse, existe um próton negativo. E aí esses dois brigam até hoje. E hoje parece que começaram a se entender. E então essa confusão e esse conflito mora dentro da gente, porque o tempo inteiro nós somos educados, né, a acreditar muito na física relativista. Mas na prática da vida a gente vê que existe uma medida que não dá para a gente medir, né? Por exemplo, quando diz assim, eu gosto de você. Dá para medir? Não. Se eu disser, olha, eu gosto de você, tanto que eu vou te dar uma pensão mensal de R$1.000, aí dá para medir, ó. Ó, ele gosta tanto de mim, que ele me dá R$1.000. E se outra pessoa chegar para você e dizer, eu gosto muito mais porque eu vou te dar 2.000. E chegar uma terceira e dizer assim, imagina, isso aí não é amor, eu vou te dar 1.000.000. Aí botou todos os outros dois no bolso, né? Não é isso? Dá para medir, tá vendo? Agora, se eu disser a você, eu amo você, fica mais complicado, não fica? Então, eu acredito que exista, por exemplo, um amor que seja relativista, que caiba muito bem, que tenha massa, volume, velocidade, que exista no tempo e no espaço, e existe um outro amor, que é um quantum. E quanto é esse um quantum? Talvez seja relativo, não é? Bom, a fórmula. Energia igual a um quantum. Foi a fórmula do Planck.
Hoje, até hoje, assim, a briga é grande, até porque a simplicidade dessa fórmula é impressionante. Ele resumiu o universo inteiro em um quantum. Porque tudo aquilo que você concebe hoje, da matéria mais primordial, a matéria mais prima, até a matéria mais etérica, é energia. E você vê a complexidade do pensamento cartesiano. Energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre tempo e espaço. E veja o pensamento quântico. Energia é igual a um quantum. Tá bom, o quantum é uma quantidade, sim, mas é uma quantidade que eu não posso medir. É uma quantidade que eu não posso pesar. É uma quantidade que pode ser fruto de um acaso. Não de uma ação, mas do acaso. Então fica meio vago, mas é real. Ele é real. Quando a gente traz isso para a vida da gente, a gente vê que todas as duas fórmulas, elas estão enraigadas dentro do ser humano e são reais. Então eu tenho no meu dia a dia os dois convivendo e muito bem hoje. Antes não. Mas hoje eles se dão bem. Depois do congresso, se beijaram, fizeram as pazes. Foi tudo maravilhoso dentro de mim. Realmente ficou resolvido a questão da quântica e do relativismo. Tudo bem? Quantum é um plural, né? Significa quanta, é um termo genérico que significa quantidade elementar, como se infere da etimologia da palavra, uma quantidade unitária de algo da natureza qualquer, abstrata ou concreta. Quanto é? Um quantum? Pode ser. Pode não ser também. Né? Então, uma quantidade literalmente abstrata. Essa é a ideia mesmo da fórmula. E nós temos a fórmula que é a nossa, do nosso Einstein. É igual mc ao quadrado sobre tempo e espaço. Ele acha que tudo no universo funciona assim. E ele foi o cara que foi o que elaborou a partir daí uma série de outros conceitos que nasceram para embasar mesmo, fortalecer a ideia dele, né? Inclusive assim até os meandros, os aprofundamentos, quando ele disse assim, olha, a luz, sob a ação do tempo e do espaço, ela se deforma. Quando ele disse isso, a comunidade científica caiu matando em cima dele, né? Porque ele disse, não se esqueça que você é o nosso guru cartesiano. Você não pode dizer que a luz, sobre a influência do tempo e espaço, se deforma. Aí você vê, o Hubble, não o aparelho, mas o Hubble, o cara, né, que inspirou o nome do aparelho, ele estava lá olhando um eclipse, e aí quando o Sol escureceu, com a passagem da Lua, ele viu um monte de estrelas ao redor do Sol. Aí ele falou, mas essas estrelas não estão ao redor do Sol. Não existe esse grupo de estrelas ao redor do Sol. Está errado, esse céu está errado. Mudaram o céu. E o cara endoidou, porque ele achou que o céu mudou. Essas estrelas não estavam aqui antes. O que é que elas estão fazendo aqui ao redor do Sol? E aí ele entendeu que aquelas estrelas, na realidade, estavam por trás do Sol, mas viajando no espaço, sob a influência do astro, a imagem delas em relação ao observador se deslocam e você consegue enxergar ao lado do Sol o que está atrás dele. Então ele tinha razão quando ele disse que a luz se deforma viajando no tempo e espaço. E ele também cismou com o anterior. Quando o cara fez uma afirmação dizendo assim, porque ele dizia, se eu jogar uma coisa na parede, é aquilo que vai chegar. Então, se eu jogo um corpo, chega um corpo. Se eu jogo uma onda,
Ó, é uma onda. Volta uma onda, o eco é uma onda. E o quantum, o Planck, falou, não necessariamente. Como assim não necessariamente? Eu posso jogar um corpo e chegar a uma onda. Meu, isso é impossível. Ó, eu posso pegar uma onda e, surpresa, quem vai chegar na parede é um corpo. E o Einstein, isso aí não deixava ele dormir. Ele dizia, não pode. Isso é inclassificável dentro do meu pensamento. Eu vou fazer uma experiência. Em 1905, ele desenhou aquilo que futuramente a gente ia chamar de laser e incidiu uma concentração de luz numa placa de metal e, surpresa, o que ele viu sair reverberando esta luz na placa foi íons. Foi matéria. O movimento luminoso estava virando do outro lado um movimento corpuscular. E aí ele disse, meu, esse cara é doido. Mas ó, uma coisa ele tem razão. Movimento de onda pode virar um movimento corpuscular. E por que não ao contrário? Um corpúsculo vira onda. Aí ele aperfeiçoou mais ainda sua fórmula, criou lá um canhão de partícula e começou a lançar partícula num buraco. E aí o cara que chegava do outro lado da parede, quando a partícula passava, uma partícula. Aí o cara disse, por que você não faz 2 buracos? Ele fez 2 buracos. Quando começou a bombardear, o cara que estava chegando do outro lado, onda. Ele falou, não, é impossível. Eu atirei um elétron. O que tem que chegar na parede é um elétron. E o cara que chegava, onda. Aí ele endoidou, disse esse cara e abafou o caso, né? Por quê? Porque o cara estava começando a ter razão. E ele, o Einstein, que não acreditava no cara, provou cientificamente que o cara tinha razão. Ficaram amigos por um tempo. Mas logo mais, eles começaram novamente a se desentender. E aí não teve jeito. Não teve acordo e se separaram. E os últimos 30 anos da vida do Einstein foi falar mal do Planck. Dizem até que uma das depressões, né, do Einstein era essa. Era porque ele não conseguia compreender, né, as coisas que o Planck afirmava categoricamente. Hoje, o grande avanço que deu a informática foi graças ao Max Planck, né, com a criação da nanotecnologia. São partículas muito pequenas que, se for colocar nas fórmulas da ciência cartesiana, não se constrói o aparelho, não se coloca o aparelho para funcionar. E quando se coloca nas fórmulas que nasceram da ideia do Planck, tudo funciona na nanotecnologia. Bom, ele aqui, ele estava no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. O pessoal estava observando lá em Sobral, no Ceará, a eclipse. Foi quando aconteceu aquele fenômeno, o Hubble presente, e ele disse, olha, fiquei sabendo da notícia que o problema que a minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Eu achei bacana, né? Quando a gente não se lembra de Brasília, a gente tem até orgulho do Brasil, né? Tudo bem? Então, ó, igual a mc ao quadrado sobre tempo e espaço. Aqui, eu comecei a querer conhecer mais, querer dizer, mas isso aqui o que é? Bom, simples. Energia para o Einstein é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ao quadrado, eu não consigo conceber, né? O meu cérebro não acompanha. Apesar dele produzir muitos bits na velocidade da luz, porque toda a atividade sináptica do sistema nervoso central é baseado na velocidade da luz e freado por uma química, quando um neurônio passa o comando para o outro. Então, é uma luz que ela solta
é a franga dela, mas assim, ó, na ponta do axônio já tem uma vesícula sináptica que corta as asas da franga, ela tem que parar, porque tem que virar uma reação química para estimular o próximo neurônio. Então, eu vou dizer que o nosso cérebro vive em crise, né? Porque ele se solta, mas ele é obrigado a se frear. Então, não dá, o cérebro não consegue conceber o que é uma velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz até a gente consegue conceber, mas ao quadrado. E o cara, quando ele descreveu o que ele pensava, né, sobre energia, ele calculou assim, que a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado sobre tempo e espaço é igual a energia. Aí, energia. Quando a gente fala de energia, aí pensa assim em luz acendendo e apagando, não é? A gente pensa no ministro das energias, do apagão, a gente lembra de choque elétrico. A gente acha que energia é isso, né? Mas energia, nesse conceito, é absolutamente tudo. Da roupa que você está usando, o relógio trabalhando, a luz acesa, o microfone falando e todo o nosso processo biológico, pura energia. Existe uma base para isso. Certo? E isso é igual a mc ao quadrado sobre tempo e espaço. Tempo e espaço, o que quer dizer isso? Vamos lá. Eu sou energia, certo? Estou falando aqui, ó. Percorrendo um espaço e gastando um tempo. Então, a base da fórmula é sobre isso. Você é energia igual a mc ao quadrado. E você ocupa um espaço tridimensional, ó. Profundidade, largura e altura. E gasta tempo para fazer tudo. Tudo a gente leva um tempo para fazer. Então, a base da energia é o tempo e espaço. E as coisas ocorrem aqui. Este é o meu laboratório. É assim que Einstein pensa. Não é? Agora, vamos a algumas considerações para a gente entender bem essa fórmula, né? E até entender como é que a gente aplica. Porque a gente aplica isso o tempo inteiro na vida. E muitas vezes a gente não sabe. Mas isso é uma fórmula que eu acho que é assim, ó, fundamental na vida, a compreensão, não é, de uma teoria física, da física, que tem a ver com a gente. Porque uma teoria dessa fala do nosso metabolismo, fala da nossa vida, fala da nossa ida ao banco, porque tudo é fórmula. Quando você diz assim, olha, eu quero levantar, tirar a bunda da cadeira, o esforço, a química, a biologia do corpo, vai ter que transformar essa frase em muita química. Frase é uma luz na cabeça, mas o corpo, para se levantar, para dar comando regenerador, comando que produza hormônios para isso, comandos elétricos nervosos, comandos que vão te orientar e metabolizar a energia para que você pratique a ação, é química. E química é assim, ó, 2 mais 2 é igual a 4. H2O vira água, é uma fórmula. Se você pegar H2O e você colocar um enxofre e aumentar o oxigênio e mudar a matemática dessa química, água para H2SO4 vira ácido sulfúrico. Tudo que você faz na vida é regido por uma química. E esta química nasce do seu pensar. Essa química nasce do seu sonho. Quando você diz, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, tem que ganhar dinheiro. Tudo tem que virar uma química perfeita para que você seja o que você pensa, para que você faça o que você sonhe, para que você colha o que você planta. Então, assim, ó, eu creio que quando a gente conhece bem a fórmula, a mãe de todas as fórmulas, que está falando genericamente, incluindo tudo aí, o que a vida nos dá, nos oferece no tempo e no espaço, ó, eu tenho que conhecer
Afinal de contas, o cara ganhou o prêmio Nobel de Física. Merece um crédito. Então, eu tinha que entender o que é que esse homem estava falando, mas assim, ó, não dava para estudar física em uma semana para dar palestra no congresso de física quântica. E eu estava exatamente estudando o cabo contrário. Porque lá dos 20 palestrantes, 20 falaram mal do Einstein. E eu não gostei. Eu fui o único que falei o bem dele. Falei, é meu amigo. Considerando, numa visão bem materialista, vamos olhar essa fórmula na visão do ser encarnado que somos. Certo? Considerando que aqui, ó, nós todos aqui, estamos aqui em carne, não é? Estamos aqui sedimentados num corpo físico. Esta visão, vamos ver o que significa essa fórmula para mim. Então, eu vou considerar assim, ó. Energia, o ser humano na sua totalidade. O Joel aqui, pronto. A massa, ó, essa massa toda aqui que vocês estão vendo, muito linda. O que é? Se resume em quê? Água e terra. É água. 80% de terra. Meus órgãos. Elemento terra. Velocidade. Fogo e ar. O meu gesticular, a minha respiração, o meu deslocamento, a velocidade com que eu faço isso. Então, energia é igual. Massa vezes velocidade. Água, terra, fogo e ar. É a base de toda nossa bioquímica. Nós somos estruturados em cima dos 4 elementos da natureza. Eu desafio vocês a falar da química que nasce no dia a dia. Qual é a que está fora desse contexto? Eu desafio você a falar no nosso dia a dia. Quais são os princípios básicos, por exemplo, que regem a nossa alimentação? Por exemplo, a gente passa o dia inteiro tomando água, né? Come cereais, raízes, carne. Não é isso? Através da carne a gente tem muita adrenalina, pimenta, princípios ativos que são excitantes, estimulantes, afrodisíacos. Princípios ativos são vitamínicos. Princípios ativos são calmantes, relaxantes. Princípios ativos que são balsâmicos. Não existe outra coisa fora disso na sua mesa. O que você está comendo ali são os 4 elementos da natureza. E quando é que você come fogo? Quando você precisa tomar decisões, se excitar, se estimular, namorar. Quando é que você toma o ar? Quando é que você gosta dessa substância? Quando você quer relaxar, se acalmar, meditar, sonhar, dormir, conseguir literalmente relaxar. Quando é que você precisa de terra? Quando tem fome. Quando necessita, porque você tem que trabalhar, eu tenho que comer bem, eu tenho que produzir, eu tenho que criar. E quando você quer água, é só ter sede. E assim, ó, 90% do metabolismo se baseia nesse elemento. Tem que ter água. 2/3 do planeta. E até 80% do corpo de uma pessoa. E tudo isso está em cima de onde? Do plano tridimensional, ó. Profundidade, largura e altura. E tudo isso acontecendo, rolando, a energia é igual a isso aí, ó. Eu estou fazendo aonde? No meu tempo, das horas, e no meu espaço tridimensional. Então, se eu compreendo bem essa fórmula, eu vou fazer com que essa energia esteja, no mínimo, caminhando para o legal, o que seja legal. Quando eu digo assim, ai, hoje eu estou sem fogo nenhum para fazer nada. Pronto. Energia. Quando eu digo assim, ai, eu estou muito aéreo hoje. Quero é uma rede.
preguiça do caçamba. Meu, excesso de ar. Energia é igual ao equilíbrio disso. Né? Quando você diz, vou dar uma porrada naquele cara, você precisa de fogo. Se você não tiver, você vai correr com medo dele. Porque você vai ser afetado por uma coisa chamada covardia. Então você vê, ó, tudo, quando o corpo diz assim, ó, o que você queira fazer na vida, ou você não queira fazer, o corpo tem que traduzir em química. E neste laboratório, a química se baseia nos 4 elementos. E se eu quiser, eu vou buscar através da alimentação, da meditação, um monte de coisa. Tem gente que diz, eu preciso tomar um copo d'água, um copo de leite quente antes de dormir. Tem gente que diz, eu preciso meditar um pouco antes de dormir. Eu só durmo com a televisão acesa. Eu só durmo depois que eu leio pelo menos 2 folhas do Pequeno Príncipe. É um sono. Você vê, ó, cada um procura um elemento, mas para resolver o quê? Uma bioquímica que se estrutura naquele fato, para que ele possa descansar, a energia igual a isso se equilibrar e ele conseguir nesse tempo e espaço se sentir um ser íntegro. Amanhã eu tenho que trabalhar. O fogo tem que acordar. Amanhã eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas. Então eu tenho que ganhar dinheiro. Então o elemento terra venha para mim. Se não tiver, coitado, vai pedir emprestado. Ou então não vai pagar. A vida, ela sempre está nisso. E no nosso dia a dia, estamos sempre escravos das horas, né? E caminhando no espaço. Esta é a experiência do cotidiano dessa energia. Então, eu acho que um Einstein, ele foi muito feliz, né? Quando ele trouxe essa ideia e conseguiu fazer esse resumo. E eu vou dizer, ele tem muita razão. Eu posso olhar sob um ponto de vista, uma visão mais espiritual. Aí dá para a gente começar a pensar em velocidade da luz. Em velocidade da luz ao quadrado, porque aí a luz, no plano do espírito, está de uma forma... Meu assistente, vocês conhecem? O famoso Godinho. Esse é meu assistente de peso. Eu adoro ficar do lado dele porque eu fico mais magro. Fico ou não fico? Eu e o Carlos, a doutora Ana Cristina está sentada lá atrás, mais um terapeuta. Nós temos agora uma assessoria no primeiro andar lá do nosso prédio na Vila Mariana, aqui na rua, tá? Qualquer coisa, nos procurem. Eu não estarei lá 99% do tempo, naquele espaço, mas ele vai estar, ok? Bom, uma visão, eu quero fazer assim, ó. Vamos fazer assim, se a gente pegar esse MC ao quadrado, esse tempo e esse espaço, e matar isso aqui, vamos matar isso aqui, vamos matar esse corpinho, eu vou virar o quê? Energia. Eu vou continuar sendo energia. Só que agora não vai ser mais igual a MC ao quadrado. Não é? Não vai estar mais nesse tempo e esse espaço. Porque eu agora estou num estado diferente. Então eu posso ver a visão do Einstein nesse estado de energia. Ele está falando de energia igual a MC ao quadrado. Isso é o encarnado. Mas existe aquele que está num plano muito mais sutil, etérico. Então, eu quis entender a energia também espiritual. Eu quis entender o tempo espiritual. Eu quis entender o espaço espiritual. Porque eu quero entender como é isso lá. Se energia é igual a MC ao quadrado aqui sobre tempo e espaço, quando ela perde essa matéria, ela vai para um outro canto, ela não deixa de ser energia. Então, será que lá não tem também uma massa? Será que lá não tem movimento, velocidade, e não está por cima, sobre uma estrutura espacial ou temporária? Eu fiquei pensando assim. E aí eu procurei o mundo dos mortos.
estava muito feliz naquilo que eu tinha conseguido enxergar no mundo dos vivos. E aí fui para o mundo dos mortos. Lá no mundo dos mortos, eu pensei, energia é o espírito, a energia. O espírito deve ter uma massa, né? Porque diz assim, espírito não tem forma. Mas espera aí, ele tem um eletromagnetismo, ele é uma energia. Então, eu vou considerar esses elementos na forma eletromagnética, água e terra, na forma eletromagnética. E a velocidade espiritual, elementos, fogo e ar, também na forma eletromagnética. Eu estou no plano espiritual agora. E isto está sobre o tempo, que lá é infinito, e o espaço, que é sideral. Então, se eu olhar para o céu e disser aonde acaba, eu não sei, é sideral. Se eu olhar para a sala, eu sei aonde ela acaba. Se eu olhar para o tempo lá fora, as contas é muito zero. Agora aqui fica mais fácil. Porque aqui, ó, eu só consigo ir até 50 anos atrás. Que foi quando eu nasci. Daí para trás eu não consigo. Mas lá eu consigo. Porque lá a minha consciência de energia pura, ela está igual a mc ao quadrado de uma maneira diferenciada. Muito mais liberta desta matéria. Mas eu posso entender, tendo essa visão do espírito enquanto uma energia igual a alguma coisa, se eu for começar a pensar em termos de processo encarnatório. Então, eu posso trazer essa visão para cá. Então, vamos fazer de conta que o Joel é energia espiritual. Eu agora não sou mais desse plano que vocês estão aí, ó. Eu aqui, eu tenho os 4 elementos? Tenho, mas não nessa forma. Os meus elementos estão na forma eletromagnética. Eu não fui para a matéria ainda, mas eu tenho essa natureza e essa essência bioquímica. Mas essa essência agora está totalmente misturada, mas existe dentro de mim em algum lugar. E a prova disso é o quê? Quando eu encarno, eu consigo externar e criar um corpo baseado em elementos. Antes de eu nascer e me procriar através de um DNA, isso não existia? Existia, mas não na forma física, numa forma astral, vamos chamar assim. Então o espírito, quando ele se desloca para o sistema solar, um desafio dele é assim, ó, é aprumar a visão dele. E para ele ter o foco aí, ele precisa de algum ser que ilumine o caminho dele. Então, para isso, a gente usa a estrela, que é o centro principal do nosso sistema. E aí eu vou nessa direção aqui, ó. Agora, o que é que eu sou? Eu sou energia pura. Estou agora caminhando no espaço e vou penetrar este primeiro grande círculo, certo? Porque aqui, ó, a partir daqui de dentro, eu vou começar a me organizar para ir à matéria. Eu sou energia pura. Mas essa energia pura aqui dentro dela tem mc ao quadrado. E eu vou fazer uma viagem agora já sobre o tempo e espaço. Então eu vou começar a me formatar. Segundo o ideal cartesiano do Einstein. Eu acho que o Einstein vale até para essa teoria. Então ele era um cara que ele não era tão, não é? Assim. Ele fez uma teoria que se aplica a uma história espiritual mesmo. Aqui, na hora que a energia pura, ela se lança, certo? Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter força. Ela tem que ter aceleração. Ela tem que ter propulsão. Ela vai entrar agora num campo eletromagnético que vai, ao mesmo tempo que eu quero nascer, eu vou me atirar à vida, eu vou lá para aquele país, Brasil, e puta merda, o problema é que o presidente é
o Lula. Mas eu vou. Eu preciso ter muita coragem para nascer no Brasil hoje. Essa coragem habita ele. Imediatamente que ele entra neste cinturão zodiacal, essa coragem é retirada dele e se forma um triângulo. É a primeira forma espiritual que se organiza. Este triângulo, ele se baseia em 3 pontos desse círculo, que são os signos de Áries, de Leão e Sagitário. E eu faço o primeiro movimento bioquímico em torno da minha essência interior. Então, eu já sou uma energia pura que consegue ver um elemento. Então, é igual, eu já tenho o quê? O elemento propulsor. Aí eu vou continuar a construir a fórmula. Agora o que é que eu vou fazer? Começar a tomar a minha primeira forma, o primeiro modelo. Vou começar a virar Adão. Eu me baseio em 3 outros grandes campos magnéticos e faço um segundo trígono do elemento terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Então, eu não sou mais energia pura só. Eu agora já tenho um grupo de 6 lugares onde o espírito já se organiza em torno de 2 elementos neste espaço sideral, neste tempo infinito, é igual a... Eu já tenho massa, uma parte da massa, que é o elemento terra, e uma parte da aceleração, que é o elemento fogo. Continuo a minha caminhada, conquisto o trígono de ar baseado em Gêmeos, em Libra e Aquário, e depois o último trígono aqui dentro deste cinturão zodiacal, baseado no elemento água de Câncer, de Escorpião e de Peixes. Vejam que a energia pura agora, ela já tem 12 corpos. E este é o retrato hoje do que eu chamo de corpo espiritual. Então, todo bom vidente, se olhar para uma pessoa, vai ver que ele existe em torno dele 12 grandes áreas, que é de onde ele tira os seus projetos de guerreiro, de dinheiro, sua inteligência, aquilo que ele trouxe de todas as suas vidas, suas raízes, sua personalidade, sua capacidade de se organizar, de se relacionar, de se transformar, de idealizar a responsabilidade sobre a vida, o futuro e o seu espírito. A minha energia pura agora já é igual a MC ao quadrado. Sobre o tempo, que aqui ainda é infinito, e o espaço, que aqui é sideral. Eu já tenho aqui a composição dos 4 elementos vitais para a vida, sob a forma arquetípica. Quem é este fogo? É o guerreiro, o fogo do guerreiro. Quem é esta terra? É a terra do eu quero isso para mim. Quem é este ar? Eu aprendo, eu penso, eu traço, eu planejo. Quem é esta água? É a água da família, do envolvimento, das raízes, do útero. Esta personalidade é onde o meu espírito vai se apoiar. O meu nome é Joel Aleixo. O meu RG é 29.334.585-5. O meu CPF é 305-281-35449. Eu moro na Avenida Cubatão, número 421. Parque Dom Henrique 2, na cidade de Cotia. O meu telefone é... O meu telefone é, então, isso é o quê? É onde se apoia... Todo dia eu tenho que acordar pensando isso. Como eu me organizo, trabalho, me emprego, como eu me relaciono, me caso, namoro, como eu mudo, o que me move, a responsabilidade, até as questões mais espirituais. Eu sempre digo a meus alunos, fale um assunto, um só assunto. Qualquer um de vocês pode falar qualquer assunto que esteja fora disso. Qual é o assunto hoje no planeta que é um assunto que não tem a ver com os arquétipos astrológicos?
Um aluno fez a guerra do Iraque. Eu digo, está aqui. Esse é o guerreiro. Esse é o soldado. Esse é o general. Olha a guerra do Iraque aqui. Ah, o ladrão. Eu digo, está aqui. Touro, dinheiro, o poder, o ambicioso. Aquele que, se a ambição crescer muito, ele vai e toma de você. Não tem assunto. Por melhor que seja, de maior virtude, ou pior que seja, vai estar sempre encaixado nesses 12 signos. E é exatamente por isso que eu desenho o meu espírito usando esses 12 arquétipos. E continuo minha jornada e já me aproximo do Sol. O resíduo que fica do espírito, agora eu uso o espectro. E transformo aquela energia que tinha sobrado aqui no meio de uma forma organizada, onde eu coloco meus instintos, minha sensualidade, coloco minhas emoções, meus sentimentos, a minha mente mais cartesiana, a minha mais intuitiva e a minha mais criativa. E aqui a energia pura se aprimora mais em direção à matéria. E o último passo, quando eu entro dentro da minha mãe, e literalmente eu deixo de ser energia pura para ser um ser einsteiniano. Eu sou energia igual a mc sobre tempo e espaço. Agora o que vale são as horas e a casa que eu nasci. É ali que vai começar a energia a se manifestar, baseada em tudo isso que ele trouxe, em todos esses elementos, e quando faltar, eu vou buscar na minha mesa reposição, no sono, na vida, no meu cotidiano. Então, se a gente souber, se a gente tem consciência dos arquétipos, a gente souber equilibrar esses elementos para que não se excedam ou para que não faltem no meu dia a dia, se eu puder fazer esse casamento perfeito entre uma mãe e um pai dentro de mim, através de vários mecanismos da alquimia, eu posso, olha, viver muito bem, viu? Ter uma excelente qualidade de vida, sabe? E viver muito bem. Tudo bem? E aí, não podemos esquecer do quântico, não é? Que a gente começou falando nele, terminou explorando bastante o Einstein. Eu fiquei encantado, né? Porque eu falei, nossa, isso tem a ver com isso, isso tem a ver com aquilo, isso aí, eu acho que tem essa história até zodiacal. Cheguei até aí, Einstein para mim foi aquele cara que me abriu os horizontes da sua fórmula em muitos sentidos, em muitas direções. E eu pude compreender a fórmula dele em mim. Mas eu falei, eu estou indo num congresso de física quântica. Possivelmente eles não estão muito afim de falar de Einstein. Eles querem falar de Planck. Planck disse o quê? É igual a um quantum de energia. Mas o que é o quantum? Um quantum é assim, ó. Pode ser que não seja. Ele pode ser que não seja. Para cada ação existe uma reação. O Planck não é assim, pode ser o acaso. Mas para a física do Einstein, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Como assim? O Planck diz, como assim? Claro que dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Como não? Pode sim. Um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Claro que pode, por que não? Vou aqui pensar na minha mãe, estou no Recife. Por que não? Você está aí. Eu estou falando aqui faz 30 minutos, você não presta atenção. Criatura, você está aonde, mulher? Eu estava lá na minha casa, pensando no meu filho. Olha, ela não estava aqui. Então o Planck tem razão. Porque ela está em outro lugar. E isso aqui, ela pode morrer. Uma pessoa pode morrer assim, ó. Está na rua e assim começar a pensar numa coisa e blum, o carro matar ela. Por quê? Porque ela não está naquele lugar. Mas ela pode morrer por causa disso. Ela pode estar em dois lugares ao mesmo tempo.
E aí fizeram experiência. O cara lançou aqui, ó, um elétron, adivinha. O elétron foi lido lá e aqui. E aí o Einstein enlouqueceu, falou, como assim? Ué, só existe essa partícula na sala. Você lançou ali e eu estou lendo ele ali e aqui, ao mesmo tempo. E o povo enlouquece, porque não existe isso. Então eu fiquei perguntando assim, mas onde está o quantum? Eu quero saber mais do quantum, porque o congresso que eu vou é de física quântica. Não é para falar do Einstein. Mas o Einstein é lindo. Você vê, ele fala até do processo encarnatório. E aonde está o Max Planck? Aí eu comecei a viajar e eu comecei a pensar nisso aqui, ó. Tempo e espaço. Tempo e espaço. As coisas acontecem no tempo e no espaço. Então, Planck está aí. Tempo e espaço. Eu pergunto a vocês. Quando vocês entraram nessa sala, que vocês vieram de onde vocês vieram, vocês gastaram um tempo, continuam gastando esse tempo e fizeram um deslocamento no espaço. Vocês vão sair daqui a 15 minutos, meia hora, vocês vão voltar para o lugar de onde vocês vieram, horas mais tarde, não é isso? Vocês fizeram um deslocamento enorme, algumas pessoas vieram de longe, ó, tempo e espaço. Mas aí uma pergunta. Lá, onde nós vamos finalizar essa história aqui, vocês vão ser as mesmas pessoas que aqui entraram? Hein? Por que não? Você vai ter experiência. Então eu disse, é aí que eu acho que o Planck está. Quando ele diz que é igual a um quantum. Eu acho que ele está aí. Porque ele não quer discutir tempo e espaço. Ele quer discutir o quê? Quantum, quantidade. Mas uma quantidade que não pode ser medida. O que você aprender comigo aqui, ó, você ouviu a mesma palestra dela. Eu duvido que numa discussão de vocês duas, vocês consigam chegar a alguma conclusão, porque não chega. As coisas são muito diferentes para cada um. Porque cada um, quando se desloca no tempo e no espaço, pode ser lindos os elementos, pode ser perfeitas as químicas, mas existe uma coisa que está aquém, além disso. Chama-se experiência. E a experiência é a resultante, que acontece aonde? No tempo e no espaço. Mas assim, dá para medir, dá para você dizer assim, eu tive uma grande experiência igual a minha amiga. Por que não dá para medir? Porque não dá para medir. É impossível. Já começa assim, ó. Qual é a cor daquela garrafa? Verde. Qual é a cor daquela garrafa? Verde. Eu nunca vou conseguir provar que elas estão vendo o mesmo verde. Nunca. Não existe aparelho, não existe medida, não existe, porque é experiência. E essa experiência aconteceu quando? Há meia hora atrás. Tudo bem, há meia hora atrás. Passam 2 horas, eu vou perguntar. Qual era a cor da garrafa? Verde. Verde. 2 horas depois. Quando foi que aconteceu isso? Que você viu a garrafa verde? 2 horas antes. Mas espera aí. Você está lembrando dela agora? Ela está viva na sua memória? Você vai carregar isso para o resto da vida. Que tempo é isso dentro de você? Que tempo é esse dentro de você?